Teoria de acoplamento capacitivo. O acoplamento capacitivo é utilizado para estabelecer a superposição de um sinal a um nó do circuito, com polarização fixa. Como por exemplo, superpor o nível de tensão da fonte Vs ao nível de tensão do nó Vb do circuito apresentado. Neste exemplo, a fonte Vs possui frequência de 1 kHz, tensão de pico de 100 mV e resistência de fonte de 50 ohms. A resistência de fonte de VDD, RS-VDD, também é de 50 ohms. Como as resistências R1 e R2 estão em série com a fonte VDD e possuem valores muito altos, a queda de tensão em RS-VDD é desprezível para fins práticos. Para realizar tal acoplamento, é necessário que a resistência da fonte Vs seja muito menor que a resistência equivalente do nó Vb, onde o sinal será acoplado. Que neste caso, pelo teorema de Thevenin, é de 50 kΩ. Na prática, a resistência da fonte deve ser, pelo menos 10 vezes menor que a resistência do nó. A ideia é gerar uma variação sobre o nível DC do nó Vb, com a amplitude de Vs. O circuito modificado apresenta uma maneira de fazer isto, sem usar o acoplamento capacitivo, que é conectar a fonte Vs em série com o nó Vb do circuito. Uma segunda maneira de produzir o mesmo efeito é colocando a fonte de sinal em série com uma fonte DC que tenha o mesmo nível de tensão do nó Vb. Mas nenhuma destas duas soluções são práticas. E também não podemos conectar a fonte Vs diretamente ao nó Vb. Isto faria a resistência do nó Vb cair para aproximadamente o nível da resistência da fonte Vs, que para fins práticos seria um valor desprezível, trazendo o nível DC de Vb para próximo ao nível de terra. Pois é como se esta resistência estivesse conectada em série com a resistência R1 de 100 kΩ. O acoplamento capacitivo usa o fato do capacitor apresentar impedâncias distintas para frequências distintas. A impedância de um capacitor é equivalente a uma resistência elétrica, e assim como a resistência elétrica, também é dado em ohms. Neste caso, estamos trabalhando com sinais em duas frequências diferentes, um AC, com frequência de 1 kHz, e um DC, com frequência, teoricamente nula. Para o sinal DC, a impedância do capacitor é infinita. Logo não haverá corrente DC, fluindo através do capacitor. E o nível de tensão DC, do capacitor, será a diferença entre o nível DC, do nó Vb, e o nível DC, da fonte Vs. O nível DC, da fonte Vs, é aquele em torno do qual o sinal varia, que como mostrado no gráfico, é zero. Para que um bom acoplamento seja estabelecido, é necessário que a impedância do capacitor, na frequência mínima da banda de operação do circuito, seja bem menor que a impedância do nó, onde a fonte será acoplada. Uma boa regra é usar uma capacitância com impedância pelo menos 10 vezes menor que a do nó, nesta frequência. Uma capacitância de 32 nF já produziria tal impedância. Desta forma, uma capacitância de 1 microfarad produz um excelente acoplamento para um sinal de 1 kHz, como pode ser observado no gráfico, onde é apresentado a superposição da variação da fonte ao nível DC do nó Vb.
Este foi mais um vídeo informativo do canal The Circuit Cracker. Esperamos que tenha gostado, e até a próxima.